E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã tem um título inesquecível. Eu ainda pensei, uso, não uso, mas quando ainda estava a pensar se devia usar, já tinha enviado o sermão e, portanto, ficou... A mensagem chama-se Jesus Vomita. Jesus Vomita. Eu não quero ser irreverente, meus irmãos, quando escolho os títulos. É verdade que não escondo, que tento sempre os títulos que chamem mais a atenção, porque, no geral, a nossa atenção não está virada para as coisas de Deus. E então os pregadores fazem o esforço que conseguem para que a atenção das pessoas se vire para ouvir a palavra de Deus. E na mensagem que hoje temos diante de nós, nós reconhecemos que quando somos crentes, quando somos cristãos, nós queremos atender a tudo o que sai da boca de Deus. Aquilo que sai da boca de Deus, nós queremos atender àquilo que sai da boca de Deus. Mas o Apocalipse, sem dúvida, que nos surpreende, porque fala de Cristo, o nosso Senhor, poder ter um enjoo, poder ficar enjoado com algumas pessoas. E por isso, quero conduzir-vos na palavra para compreendermos o que é que dá enjoo a Jesus. E vamos descobrir brevemente que é a nossa mediocridade. A nossa mediocridade enjoa Jesus. Felizmente há uma solução para que a nossa mediocridade não enjoe Deus, não dê vómitos a Jesus. Que é nós respondermos com um amém àquele que já é o amém, que é Jesus. Sim, então 3 frases. Este é o resumo da mensagem que vos quero pregar nesta manhã. Uma vez mais, vamos invocar em oração o auxílio de Deus, porque é Ele que faz acontecer estas coisas na nossa vida, não sou eu como pregador, é o próprio Espírito Santo. Vamos invocá-lo em oração. Deus, Tu és Pai, és Filho, és Espírito Santo, revelas-te na Tua palavra, revelas-te através de todas as coisas que criaste com a Tua voz, e todo o mundo, tudo aquilo que nos rodeia, as pessoas que estão à nossa volta, a cidade de Lisboa que temos à nossa volta. Ó Senhor, tudo foi criado pelo Teu poder. E por isso nós queremos responder com sim àquilo que Tu falas. Ó Senhor, Jesus é o sim, é o amém. E nós queremos dizer amém ao amém. Por isso, nesta manhã, guia-me na pregação da Tua palavra, Senhor. Que ela se torne clara para qualquer pessoa que aqui esteja, independentemente de ser mais velha ou mais nova, de ser mais rica ou mais pobre, de ser homem ou mulher, seja qual for a característica que nós temos ao juntar-nos aqui. Que a Tua voz seja ouvida por cada um, Senhor. Nós pedimos-Te isto, não porque chegámos ao ponto de merecer isto que estamos a pedir,
mas porque chegámos ao ponto de sermos filhos teus através de Jesus. E por isso, no nome de Jesus, nós invocamos Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, para que o Teu Espírito haja em cada um de nós. Ó Senhor, nós assinamos esta oração em nome do nosso Salvador Cristo. Toda a Igreja pode responder? Amém. Coloca aí os teus olhos no último livro da Bíblia. Parece mentira, não é? Chegámos ao final. Foi um ano, desde que nós começámos em Gênesis. No primeiro domingo de setembro de 2023, na altura não foi logo no primeiro sermão, não foi em Gênesis, foi na carta de Tiago. No segundo, sim, chegámos a Gênesis. Nós começámos essa série de mensagens à qual quisemos chamar Saber Ouvir. E finalmente chegamos ao Apocalipse. E deixem-me dizer, acho que concordam comigo, não há livro na Bíblia como o Apocalipse. Não há livro na Bíblia como o Apocalipse. O Apocalipse é único. Talvez no Velho Testamento há um que talvez mais se possa comparar, que é o livro de Daniel, que tem assim também uma intensidade profética grande. Há muita intensidade profética no Velho Testamento, mas provavelmente o livro de Daniel é aquele que geralmente no Velho Testamento estabelece maior relação com o Apocalipse no último. E temos diante de nós a tarefa de tentarmos rapidamente resumir o Apocalipse. Vejam bem, não é uma coisa simples, resumir o Apocalipse. Como é que eu tentaria fazer isto? Deixa-me chamar-te para aquele exercício que quase sempre nós gostamos de fazer. Abre aí a tua Bíblia, folheia um pouco, olha para os primeiros 3 capítulos. Primeiros 3 capítulos do Apocalipse e vai folheando um pouco o livro, para trás e para diante, para teres assim uma perspectiva muito panorâmica do livro que tens à frente. O último livro da Bíblia. Nos primeiros 3 capítulos existem cartas. 7 cartas que Jesus escreve a 7 igrejas diferentes. E à medida que tu lês estas cartas, nós hoje escolhemos a carta à igreja em Laodiceia. Se tu leres esta carta, já acabaste de ler, lê-la na íntegra, mas se leres as outras 6 cartas, que nestes primeiros 3 capítulos do Apocalipse estão, tu vais ficar familiarizado com uma linguagem de fidelidade ou infidelidade. Nesse sentido, podemos dizer uma linguagem de casamento, de fidelidade ou infidelidade. Curiosamente, é num casamento, e agora quero convidar-te, vai lá até ao final, é num casamento que este livro vai terminar. Portanto, interessante, tu começas logo com uma linguagem de fidelidade e infidelidade, que é uma linguagem típica de um casamento. Depois, já vamos ver brevemente, vais ter, a partir do capítulo 4, o aparecimento de imagens drásticas, imagens proféticas drásticas, mas se tu reparares, por exemplo, vai ao capítulo 19, são 22 capítulos, quase no final. Capítulo 19, verso 9. Escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Portanto, tu sabes que o que está a acontecer neste livro, por espantoso e alucinante que pareça, conduz-nos a um casamento no final. Vai ainda ao capítulo 21, no verso 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. E vai ainda ao capítulo final, 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Geralmente, quando se fala de Apocalipse, a primeira coisa que nós pensamos não é necessariamente em casamento. Mas tu deves pensar em casamento quando estás a ler o livro do Apocalipse, porque a linguagem do casamento é aquilo que começa neste livro e é a linguagem do casamento com que o livro termina. Por isso há quem diga hoje que aquilo que está em causa no livro do Apocalipse é um casamento entre Cristo e a Igreja, conhecemos esta ideia. Cristo é o noivo, a Igreja é a noiva. Todos nós que acreditamos em Cristo, que fomos salvos por Cristo, fazemos parte da Igreja, fazemos parte da noiva, mas há quem diga hoje que também aquilo que está em causa é um casamento entre o céu, Cristo, e a terra, a Igreja.
E é por isso que a Nova Jerusalém, onde nós habitaremos, aqueles que casam com Cristo fazendo parte da Igreja, a Nova Jerusalém é a certeza de que este casamento vai dar certo. O livro do Apocalipse é acerca disto. Agora, é verdade, vai ao capítulo 4, que, ensanduichado no meio desta linguagem de casamento, tu tens aqui um conjunto de imagens fortíssimas, imagens proféticas fortíssimas, a partir do capítulo 4. Por exemplo, e vou apenas mencionar, há tanta coisa que acontece no Apocalipse, tu tens realidades divinas que vão ter um impacto brutal. Brutal é a mesma palavra, um impacto brutal na terra. Por exemplo, tens a referência a 7 taças, tens a referência a 7 trombetas, tens a referência a 7 selos. E Cristo atravessa este livro de um modo algo calmo, diante da radicalidade toda que está a acontecer, diante das desgraças todas que estão a acontecer. Cristo atravessa o livro do Apocalipse como um cordeiro que se dá para morrer. E a coisa curiosa é que Cristo, ao ser este cordeiro que se dá para morrer, para ser imolado, ele está a resolver os problemas do mundo de uma vez só, todos os problemas que já existiram. Para nós, todos os problemas que já existiram e que ainda vão existir. Jesus, como cordeiro que é dado para sacrifício, está a resolver o mal de uma vez por todas. E o mal está a encarnar no império da Babilónia. Estou a resumir muito. Mas esta é uma imagem de Jesus a atravessar todo o livro do Apocalipse. Logo, e lembra-te que estou a simplificar coisas que provavelmente iam entusiasmar a tua imaginação. Eu espero que tenham lido, mas quero resumir o livro desta maneira. As desgraças do Apocalipse querem colocar-nos dentro do amor matrimonial que acontece entre a Igreja e Jesus. E não ouvir esta mensagem é o pior que nos pode acontecer. E essa frase aparece agora aqui. Portanto, qual é a minha tentativa de resumir aqui o tanto que o livro do Apocalipse tem para nos dar? Porque é interessante. Mesmo as pessoas que não leem a Bíblia, mesmo as pessoas que não têm muita cultura religiosa, têm uma ideia do que é que a palavra Apocalipse quer dizer. Não pelo seu sentido original no grego, quer dizer revelação, mas porque quando alguma coisa fica muito complicada, é fácil usarem a palavra Apocalipse ou mesmo o adjetivo apocalíptico. Mas todas as coisas que merecem que as pessoas usem a palavra apocalíptico quando parece que uma desgraça acontece. Portanto, todas as desgraças do Apocalipse estão lá para nos quererem colocar dentro do amor matrimonial que existe entre Jesus e a Igreja. E não ouvir, não saber ouvir este livro, este livro escrito pelo apóstolo João, é a pior coisa que nos pode acontecer. Lembras-te da semana passada, quando falávamos na carta do apóstolo João, do evangelista de João, uma das coisas que te quis dizer é que João, de facto, é a pessoa que tira conclusões mais radicais acerca de Deus ser amor. E até o Apocalipse é um livro que não pode ser separado do amor de Deus. Mas uma das piores coisas que nos pode acontecer, uma das piores coisas que pode acontecer a qualquer pessoa, é não se relacionar com o amor de Deus. A expressa nesta imagem entre o casamento entre Jesus e a Igreja. Por isso, depois de ter feito um resumo muito resumido, vamos voltar à carta que nós acabámos de ler. Capítulo 3. Volta aí a ler rapidamente, do verso 14 até o final do capítulo 3, até o verso 22, só para voltares a entrar aqui no contexto da carta à Laodiceia. Há 3 pontos que eu quero desenvolver nesta mensagem, muito rapidamente, que casam perfeitamente com a nossa série de mensagens chamada Saber Ouvir, porque são 3 pontos que vou enfatizar e todos se relacionam com a importância de darmos atenção àquilo que está na boca de Deus. O primeiro ponto é Jesus é o Amém. O segundo ponto é Jesus vomita. E o terceiro ponto é Jesus é a voz que ouves bater à porta e deves abrir. Eles vão aparecer aí. Portanto, 3 pontos onde, brevemente, eu quero que me guiem nesta mensagem. Jesus é o Amém, Jesus vomita e Jesus é a voz que ouves bater à porta e que deves abrir. Vamos ao primeiro ponto. Jesus ser o Amém.
Porque esta é uma expressão que tu encontras aí, olha aí, verso 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia estas coisas, diz o Amém. E o Amém é Jesus. O que é que significa Jesus ser o Amém? Significa que Jesus é o ponto inicial de tudo e Ele é o ponto final de tudo. Por isso mesmo, no final do verso 14, tu encontras que Ele é o princípio da criação de Deus. Na linguagem do Apocalipse, uma maneira de explicar que Jesus é o início de tudo e o final de tudo é chamá-lo de Ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Nós somos, na Igreja da Lapa, e qualquer igreja que seja realmente igreja, nós somos obcecados por Jesus porque não há outra hipótese. Sem Jesus, nada do que existe existiria, e sem Jesus, nenhum propósito de coisa ou pessoa alguma se vai cumprir. É por isso que Jesus é o Amém. Ele é o princípio, Ele é o fim. A coisa mais importante que pode ser dita acerca de ti, permite-me dizer desta maneira, é que alguém possa dizer acerca de ti: esta pessoa é obcecada por Jesus. Esta pessoa ama Jesus. A coisa que eu gostaria que as pessoas à minha volta pudessem dizer acerca de mim: o Tiago é obcecado, é vidrado em Jesus. O Tiago só tem um assunto, que é Jesus. Quem me conhece sabe que geralmente eu tenho muitos assuntos, mas a ideia é nós podermos ser definidos por aquilo que é o Alfa e aquilo que é o Ômega. Esta igreja de Laodiceia, como nós aqui na Lapa, tinha de ouvir Jesus, tinha de ouvir o Amém. Porque ouvir Jesus é aquilo que torna uma igreja igreja. Se a igreja não ouve Jesus, até pode ter lá igreja no nome. Pode ter as melhores condições de igreja. Mas se a igreja não ouve Jesus, se a igreja não sabe ouvir Jesus, a igreja não é igreja. Até sabermos realmente ouvir as palavras de Jesus e dizermos Amém ao Amém, igreja não somos. E nem sequer as pessoas para o que fomos criados seremos. Encontras essa frase aí. O primeiro ponto, Jesus ser o Amém, isto eu quero enfatizar. Até nós sabermos realmente ouvir as palavras de Jesus e dizermos Amém àquele que é o Amém, nós não vamos ser igreja e nós nem sequer vamos ser as pessoas que Deus criou para que nós pudéssemos ser. Agora repara, se tu estás aqui e ainda não colocaste a tua fé em Jesus, podes dizer: isto não me diz nada, porque eu não acredito em Jesus. O facto de não acreditares em Jesus não significa que Jesus não acredita em ti. Um dia tu vais ter de prestar contas ao autor da tua vida. E numa coisa podemos concordar, caso tu não tenhas colocado a tua fé em Jesus, uma coisa podemos concordar: tu não foste o autor da tua vida, no sentido em que eu ainda estou por conhecer uma pessoa que tenha decidido existir. Todos nós, quando demos pela nossa existência, já estávamos a existir. Nós não nos autocriamos. E aquilo que os cristãos acreditam com este texto da Bíblia aberta e muitos outros é que a fonte, a origem da tua vida é devida 100% a Jesus. E isso significa que um dia, quando a tua vida acabar, é a nossa convicção, por fé, tu vais ter de responder ao autor da tua vida. Tu vais ter de dar um amém ao amém. É por isso que nós somos obcecados por Jesus. Porque sem Jesus nada do que foi feito teria sido feito. Sem Jesus nada, nenhuma pessoa estaria aqui. E se tu ainda não colocaste a tua fé em Jesus, eu gostaria que pelo menos tu nesta manhã pudesses considerar isto, tendo em conta que não foste tu que decidiste existir. Alguém decidiu que tu existisses no teu lugar. E essa pessoa é para nós, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo. Nós precisamos de dizer amém àquele que já é o amém. Vamos ao segundo ponto. Jesus vomita. O texto mostra uma ideia, lá está, que é no mínimo inesperada. É associada à boca de Deus, mas a maior parte das vezes, quando nós estamos a ler a Bíblia, nós esperamos que as coisas que saiam da boca de Deus não sejam a ideia que aqui aparece. Que é a ideia de Jesus poder ficar tão enjoado. Olha aí, verso 15. Conheço as tuas obras. Estou a ler agora na tradução à Almeida, século XXI. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem és quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se eu fosse João e tivesse eu a receber
da parte do Espírito Santo, esta visão, eu acho que haveria em mim uma certa resistência. E eu, Senhor, vou colocar esta imagem, Jesus a vomitar aqui. Não, vamos arranjar outro verbo. Mas esta é a imagem que tu tens. Esta é a imagem que tu tens. A de Jesus ficar agoniado. Eu creio que ninguém gosta de vomitar, mas a imagem que é usada aqui é precisamente esta. O que é que justifica que um livro da Bíblia use a ideia, sugira a ideia de que Jesus pode enjoar-se, agoniar-se com uma pessoa ao ponto de vomitar? E aqui eu preciso dar-te algum contexto para tu perceberes quem era esta igreja em Laodiceia, porque o contexto lá era interessante. Aqueles crentes em Laodiceia, eles não eram maus por serem indiferentes. E muitas vezes é assim que se pensa. Pensa-se que os laodicenses eram maus porque não eram nem carne nem peixe. Mas deixa-me dizer, quando a pessoa estuda e vai mais fundo no contexto e prepara a mensagem, uma das coisas que tu vais chegar à conclusão é que os laodicenses eram maus não porque não eram carne nem peixe, mas os laodicenses eram maus porque julgavam ter tudo aquilo de que precisavam. E agora algum contexto vai ajudar. Do mesmo modo como os laodicenses tinham reconstruído a cidade de Laodiceia de um grande terremoto no ano 60 a.C., sem precisar da ajuda de Roma, portanto, tinha havido um grande terremoto e eles reconstroem a cidade e não precisaram da ajuda de Roma, também em termos espirituais, a Igreja neste momento estava a comportar-se como se não precisasse de ajuda de mais ninguém, senão dela própria. É daqui que vem a ideia de mornidão. A interpretação do verbo 15 e 16 não tem a ver com indiferença. Muitas vezes nós julgamos que aquilo que está a ser dito, antes fosses frio, antes fosses quente, é um bocado parecido com aquilo que Jesus diz no Sermão do Monte. Sejam pessoas de sim, sim ou não, não, mas não é isso que está em causa. Quando nós vamos estudar o contexto, nós compreendemos alguns factos interessantes que nos ajudam a compreender aqui o que o texto está a querer dizer. Havia uma cidade próxima que era Hierápolis. E Hierápolis tinha águas quentes, que eram medicinais, termais. Eu não sei quantos de vocês já fizeram tratamentos em termas. O vosso tempo vai chegar. Mas, não é? Águas termais quentes. Hierápolis, portanto, era uma cidade próxima de Laodiceia. Mas havia também uma outra cidade, Colossos, que nós conhecemos, da carta aos Colossenses, que tinham águas frescas. Então, o que é que Laodiceia precisava de fazer? Laodiceia precisava de canalizar, através de aquedutos, estes dois tipos de água. Mas acontecia que nesse grande empreendimento de canalizar as águas de origem quente e de canalizar as águas de origem fria, não se conseguiam evitar sedimentos e impurezas naquele processo. Esse sistema que os laodicenses tinham, podendo ser um sistema apreciável no seu esforço, era também o sinal de alguma incompetência da parte deles. Porquê? Porque não estava a funcionar como devia. E o mais assustador nisso é que eles, em vez de reconhecerem os pontos fracos da sua própria tecnologia, dos seus próprios sistemas, estavam convencidos do seu grande sucesso, da sua grande eficácia. Daí que uma ideia que é assustadora é aquela que aparece no verso 17, que quando nós não percebemos este contexto, podemos ler mal, podemos não entender o que está aqui a acontecer. Repara, no verso 17, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Portanto, o que estava em causa não era eles serem indiferentes. Era eles estarem a arranjar os seus meios para terem a vida boa que precisavam, mas os seus próprios meios não estavam a ter bom resultado. Mas ainda assim, eles achavam-se demasiado acima para pedir ajuda, fosse a quem fosse. Portanto, o pecado deles não é indiferença. É porque eles estão convictos de uma competência que não têm. Agora sim, tu percebes porque é que dizes? Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas tu não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a Almeida século XXI. Gosto mais da Almeida Revista e Corrigida. És um desgraçado. Que é uma frase que em Portugal nós, com alguma alma, gostamos de dizer. És um desgraçado.
tu és um desgraçado e estás convicto de que não precisas de ajuda. Não tem nada a ver com o pecado da indiferença. Tem a ver com um pecado que é a mediocridade. E a pessoa medíocre está convicta de que não precisa a ajuda de ninguém. Pior do que sentir infelicidade, pior do que tu te sentires infeliz, é tu nem saberes que és infeliz. E é isso que o verso 17 está a dizer. Tu nem sequer sabes que és infeliz. Tu estás tão perdido em ti próprio que nem te apercebes que és infeliz. Portanto, pior do que te sentires infeliz é seres infeliz e nem sequer sabes. Tão cego que ficas na tua autossuficiência. E esse sim é um dos terríveis feitos da mediocridade que Jesus só se pode agoniar com isso. Jesus quer vomitar isso. Tu encontras essa frase agora aí. Agora põe a mão na consciência, por favor. Se tu te sentes infeliz, quero fazer-te olhar para o copo meio cheio. Pelo menos tu sentes-te infeliz. Pior é quando tu és infeliz e nem sequer sabes. Porquê? Porque quando tu és infeliz e nem sequer sabes, cais na tentação da autossuficiência. Tu não precisas de ninguém. E essa mistura da tua incompetência com a autossuficiência dá vómitos a Jesus. É uma mediocridade que Jesus quer vomitar. Percebes? O que está em causa no pecado da igreja de Laodiceia não é indiferença. Não é eles não eram nem carne nem peixe. Não. O que está em causa é a autossuficiência. E para tu te sentires autossuficiente, o que isso na prática provoca é uma mediocridade que dá vómitos a Jesus. A imagem é muito forte, muito forte. Geralmente o que sai da boca de Deus na Bíblia é maravilhoso, mas neste texto é o contrário, é pavoroso a ideia de Jesus vomitar. E é interessante porque mais à frente, não precisas de abrir, mas há outra coisa que vai sair da boca de Jesus que não é agradável. A maior parte das vezes, quando tu estás a ler a Bíblia, tu estás interessado em saber o que é que sai da boca de Deus. Porque as palavras de Deus são fundamentais para nós. As palavras de Deus são vida para nós. Mas, curiosamente, no livro do Apocalipse, tens aqui duas imagens de coisas que saem da boca de Jesus que não são tão positivas assim. A primeira é esta ideia de vómito. Sabes qual é a segunda? Não precisas de abrir, mas no capítulo 19 diz que quando Jesus voltar, ele vai voltar com uma coisa na boca. Sabes o que é que Jesus vai voltar com uma coisa na boca? Uma espada de fogo. Uma espada de fogo. Nós, no passado, já falámos muito acerca desta ideia, sobretudo numa série de mensagens que tivemos há 4 anos, chamada, como é que era? Era Sabes. E era acerca da questão do discernimento. A imagem da espada na Bíblia é fundamental, porque a imagem da espada é a imagem da língua. Porquê? Porque é a espada do Senhor que vai até, como diz o livro de Hebreus, até às juntas e separa as coisas uma da outra. Eu sei que se tu estás na Lapa há algum tempo já ouviste isto muitas vezes. É por isso que, nesse sentido, a espada é uma continuação da ideia da boca de Deus, a língua de Deus. Porquê? Porque à medida que Deus fala, logo na criação de todas as coisas, Deus separa a noite do dia, o homem da mulher, a terra do ar. Sempre que Deus fala, há uma separação. Tu sabes a distinção entre uma coisa e outra. Quando tu não és guiado pela palavra de Deus, tu não sabes distinguir uma coisa da outra. Por isso é que a imagem do regresso de Jesus é uma imagem arrepiante em que ele traz a espada na boca, porque finalmente ele vai separar aquilo que é bom daquilo que é mau para sempre. É isso que nós acreditamos. Jesus, que é o Amém, vai trazer a separação final. Curiosamente, no caso da igreja em Laodiceia, é uma igreja que não é boa para comer e por isso Jesus está pronto para vomitá-la. E permite-me dizer assim, e penso agora sobretudo até a alguns dos irmãos que têm estado em Algés, e aproveito só para fazer este anúncio, a partir do próximo domingo, já será o primeiro domingo de setembro, o nosso horário lá em Algés vai mudar, portanto vai começar 2h30 um período de escola dominical para os mais novos e para aqueles que estão a preparar para o batismo, e o culto vai ser das 3 até às 4. E os irmãos da Lapa vão começar a ver menos os irmãos de Algés, porque a ideia é que aqueles que vão ficar em Algés já não precisem de vir à Lapa, é por isso que estamos a providenciar mais serviços lá. E lá em Algés temos falado nisso, até porque há pouco tempo, no sermão do Evangelho de Marcos, vimos a passagem do figo. Lembram-se, Jesus queria comer o figo e ficou tão
desiludido com a figueira. Sabe o que é que Jesus fez à figueira quando percebeu que, depois da aparência de folhas, que geralmente as folhas indicavam que havia figos, Jesus chega lá e vê que não há nenhuma figueira para trincar. O que é que Jesus fez à figueira? Não há nenhum figo para trincar. O que é que Jesus fez à figueira? Amaldiçoou a figueira. Há 2 milagres negativos que Jesus fez, em que prejudicou o ambiente. O primeiro, na expulsão dos demónios, é verdade, não fui eu, foi Jesus. Primeiro, prejudicou o ambiente, porquê? Porque foram os porcos pela ravina abaixo, criou um prejuízo imenso. Eu estou-vos a contar a Bíblia, hein? Por isso é que eu sei quando vocês não leem a Bíblia. Jesus mandou os porcos pela ravina abaixo quando expulsou os demónios do endemoniado gadareno e depois amaldiçoou a figueira. São os únicos 2 milagres em que Jesus estragou através do milagre. Agora, porquê é que eu estou a dar esta voltinha? Porque, num certo sentido, quero usar esta expressão com cuidado, as nossas vidas são figos que Jesus quer trincar. Tu não queres ser um figo podre que Jesus quer vomitar. Não somos nós apenas que comemos Jesus. Nesse sentido, Jesus também nos quer comer. Nós comemos Jesus no sentido simbólico, comer o pão, beber o vinho. Mas Jesus quer trincar alguma coisa na tua vida. O que é que a tua vida tem para ser trincada? É que se calhar é um fruto que é bonito, mas quando Jesus come, sente... E a mediocridade é isto. A mediocridade é a aparência de que é um grande figo. Mas depois tu vais comer e... Estás a ver quando tu comes uma fruta tão errada, que tens de cuspir imediatamente. É este tipo de imagem que a Bíblia está a usar aqui. É uma imagem bastante radical. Deixa-me ir ao terceiro e último ponto. Lembras qual é o terceiro e último ponto? Quem é que tomou notas? Não precisamos de ir ver. Qual é o terceiro ponto? Jesus é a voz que tu ouves bater à porta e deves abrir. Volta aí ao texto. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, neste terceiro e último ponto, eu quero dizer, Jesus é a voz que se ouve bater à porta e tu deves abrir a porta a Jesus. O caminho de correção para a mediocridade, eu falei-vos no pecado da mediocridade, no segundo ponto, é apontado no verso 19 e 20. Aliás, ainda antes, o verso 18, Jesus dá conselhos à igreja de Laodiceia. Para quê? Para que a riqueza de Laodiceia não seja imaginária, na mediocridade deles, mas seja real, o ouro deles. Para quê? Para que a roupa da igreja de Laodiceia não seja imaginária, mas seja roupa real, para que eles não fiquem nus e cobram as suas próprias vergonhas. E a partir do verso 19 há aqui uma coisa que eu quero enfatizar. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Noutras traduções tu podes encontrar a ideia de eu corrijo ou eu disciplino. Certo? Eu disciplino. Então, o caminho de correção à mediocridade está apontado aqui, no verso 19 e no verso 20. A maior parte das vezes, a verdade é que nós queremos a ausência daquilo que, na verdade, confirma que Jesus está presente. A maior parte das vezes, tu e eu queremos a ausência daquilo que confirma que Jesus está presente. Sabes qual é a ausência que tu desejas? E que é uma ausência que tu não deverias desejar, mas a ausência que tu desejas é a ausência que eu desejo, que é a ausência da disciplina. Encontras essa frase aí? A maior parte das vezes, tu não queres que aconteça disciplina. Mas tu vês, nesta carta à Laodiceia, que a disciplina é a garantia de que Jesus está envolvido no processo. E é tão bonito porque no verso 19 tu tens associado as duas ideias que a maior parte das vezes nós separamos. Mas nós achamos que são até contrárias. Sei que estou a simplificar muito. Mas hoje, o mais fácil, se tu vês alguém a ser disciplinado, é tu pensares, esta pessoa está a ser disciplinada e quem a disciplina não gosta dela. Estou a generalizar, sei que estou a simplificar muito. Hoje em dia, tu sentes-te tentado pelo mesmo que eu me sinto tentado, que é, se há disciplina é porque não há amor. Porque, por exemplo, vamos achar que um pai bom é o pai que não disciplina. E deixa-me ser sério, deixa-me ser sincero convosco. Eu acho que há dois pontos que muitas vezes me acontecem quando vejo os filhos dos outros. Há um ponto em que nós olhamos para os filhos dos outros e às vezes a tentação é achar, bem, este miúdo precisava mesmo de apanhar, não é? Eu já senti isso muitas vezes na minha vida, este miúdo precisava mesmo de apanhar. Mas também há alturas em que o contrário acontece, também me acontece.
Quando, por alguma razão, eu vejo um miúdo a ser disciplinado pelo pai, também há uma tendência, ai, coitadinho, deixa estar, não vale a pena. Portanto, nós andamos, às vezes, de um extremo para o outro, e, infelizmente, a afastar-nos do padrão bíblico que aqui é dito, que é o amor está junto com a disciplina. Onde não há disciplina, não há amor. E isso, de facto, confronta-nos, porque, no geral, ninguém deseja momentos de disciplina. E agora estou a falar nos dois pontos da disciplina. O ponto de quem disciplina e o ponto de quem é disciplinado. Eu reconheço, vou começar pelo segundo, não gosto nada de ser disciplinado. Não gosto nada de ser disciplinado. As minhas reações de partida, quando alguém me vai corrigir, geralmente não são boas. Como cristãos dizemos, a minha tendência é responder na carne. Não gosto. Mas também deixa-me dizer, e aqui acho que falo também um pouco em nome do Filipe, como pastor, deixa-me dizer, como pastor não há nada tão gostoso para mim como os momentos em que eu preciso de te corrigir. E às vezes acontece. Talvez haja pastores que esfregam as mãos a pensar, eu hoje vou falar com aquele irmão, ele hoje vai me ouvir. Talvez haja momentos assim, mas eu não os tenho atravessado. No geral, e tu sabes, quem está na Lapa há mais tempo sabe disso, não há um ímpeto por parte deste presbitério em atirar-se para cima de ninguém para corrigir. Permite-me falar assim. Mas há aqui uma coisa que eu te quero dizer, porque nós não podemos fugir a este paradoxo. Uma igreja em que tudo parece correr bem, sem necessidade da correção clara dos seus membros, é uma igreja, e vou voltar à imagem, é uma igreja que pode dar vómitos a Jesus. Já pensaste nisto? E é uma igreja que vai ficar tentada a sentir-se autossuficiente. E eu sei o que isso é. Nós já passámos por alguns momentos, em particular na história da nossa igreja, em que o pecado, a tentação da autossuficiência foi grande. Deixa-me só contar-te para admitir isso. Em 2012, quando a nossa plantação de igreja, lá em São Domingos de Benfica, se tornou autónoma, nós recebemos um convite da segunda Igreja Batista de Lisboa, esta. E naquela altura, nós estávamos tão contentes por ser uma igreja batista jovem, nova, não nos apetecia nada juntarmos a uma igreja antiga com problemas. E estou a dizer isto do coração, alguns conhecem esta história. Mas então dissemos não. Dissemos não à igreja, à segunda igreja, quando nos veio pedir para ajuda. Dissemos não. Só que depois os irmãos voltaram a segunda vez. E eu lembro que naquele verão, 2012, uma das coisas que Deus nos estava a mostrar é que nós não podíamos ficar tão satisfeitos connosco próprios, na nossa igrejinha boa, pequenina, mas à nossa maneira, em que fazíamos aquilo que queríamos. E lembro-me que naquele verão de 2012, quando os irmãos da segunda Igreja Batista de Lisboa voltaram a fazer este pedido, Deus trabalhou no nosso coração, para que o pecado da arrogância e da autossuficiência diminuísse um pouco. E foi por isso que depois Deus usou tudo isto para que as duas igrejas se juntassem e agora estejamos nós todos juntos aqui. Mas há alturas na vida de uma igreja em que a tentação da autossuficiência é muito forte. E isso é terrível. E essa autossuficiência passa muitas vezes pela ideia de que está tudo bem na igreja, não é preciso disciplinar. E a pessoa vai fugindo. Filipe é tentado por isso da mesma maneira como eu sou tentado, como qualquer pastor é tentado, porque ninguém gosta de ter de corrigir ninguém. E permite-me dizer isto em jeito de confidência. Se por alguma razão um dia eu quiser conversar contigo e tu vieres conversar comigo e eu quiser corrigir alguma coisa, não julgues que eu estou a ter prazer nessa conversa. Não julgues que o pastor Filipe está a ter prazer nessa conversa. O mais fácil para nós seria nós ficarmos na mediocridade e não praticar a disciplina. Mas há uma coisa que Deus nos tem explicado. É que a igreja que Jesus ama é a igreja que Jesus disciplina. E a Lapa não é melhor do que as outras. Há muita coisa na nossa igreja que vai precisar de disciplina. Não há ano que passe em que disciplina não tenha de acontecer. Às vezes a disciplina é pública, quando precisa ser pública. Às vezes é privada. Mas a existência de disciplina na igreja é um sinal de que Jesus ainda não está enjoado dessa igreja. Queres uma igreja onde não corras risco de ser disciplinado? Podes arranjar. Há aí muitas igrejas onde os pastores nunca te vão dizer nada. Mas atenção, o maior pastor deles todos pode um dia vomitar-te da boca. Impressionam-me sempre os textos que falam
acerca de nós sermos incluídos na glória de Deus. E é aqui que eu quero terminar. Vai verso 21. É impressionante a pedagogia que Jesus usa. Bem, em primeiro lugar, é verdade, e eu não preparei um ponto especial para isto, mas é verdade que Jesus diz que Jesus é um amigo de refeições, não é? Eu estou à porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Portanto, talvez seja por isso que havia uma imagem antiga na própria religião tradicional portuguesa, né? Quando um frade batia à porta, o que é que as pessoas esperavam quando um frade batia à porta? Não viram essas histórias assim mais medievais portuguesas? Quando um frade batia à porta, geralmente era sinal que ele queria o quê? Que ele queria o quê? Que ele queria comer. Naturalmente, ele estava apenas a seguir o mandato de Jesus, porque Jesus também bate à porta e ele diz que Jesus, quando bate à porta é para comer. Isso não significa que sempre que um pastor vos bate à porta vocês têm de ter alguma coisa preparada, mas se tiverem também não vão contra a Bíblia, também, porque Jesus também tem aqui algum apetite. Verso 21 e verso 22. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Vamos deixar o 22 para o fim. Os textos em que nós somos incluídos na glória de Jesus são sempre são os textos mais difíceis da Bíblia. Porque eu consigo compreender os textos em que nós somos disciplinados e corrigidos porque merecemos. Mas os textos que nos falam de nós sermos introduzidos na glória de Jesus são textos que eu fico sem vocabulário para falar acerca deles. Jesus salvar gente tão ruim como nós dá-lhe mais glória. Isso é uma coisa que, de facto, a Bíblia diz. Jesus salvar pecadores dá mais glória a Jesus. Torna Jesus ainda mais louvado. Um dos pastores que melhor explica isto é o pastor John Piper em muitos dos seus livros. Mas Jesus pegar em pessoas más, adotá-las como filhos, regenerá-las, é uma coisa que dá glória a Jesus. O que significa que nós, sendo pecadores, não ficamos impedidos de participar na glória que só Jesus merece. Por isso mesmo, no lugar, reparem bem, das coisas duras que João, neste caso, falando em nome de Jesus, disse à igreja em Laodiceia. Reparem bem, no final desta carta terrível de uma igreja que se anda a portar mal, o final não é tal, não é tareia. O final é trono. Porque é que tu não has de querer envolver-te com um Deus que te corrige, mas que quer glória partilhada contigo? É isso que está aqui em causa. Ao vencedor eu vou-lhe conceder que se assente comigo no meu trono. É por isso que nós somos cristãos, porque sabemos que há momentos difíceis da correção de Deus, mas sabemos que o plano final de Jesus para nós é partilhar da glória dele conosco. Em vez de nos dar tal, ele dá-nos trono. O Evangelho, sendo acerca da qualidade de Cristo, envolve-nos num processo em que nós próprios a integramos. Encontras essa frase aí. Tu vais fazer parte do facto de Jesus receber glória. Sim, Deus quer corrigir-te. Sim, os momentos de disciplina são difíceis, mas no final é a ideia de tu teres uma glória que sem Jesus nunca vais ter. Vale a pena seres corrigido, vale a pena seres disciplinado, porque no final tu vais ter uma glória do trono de Jesus. Ele convida-te para tu estares com Ele quando Ele está entronizado. Isto tem de despertar o nosso louvor. E por isso, não é casual que o Apocalipse, para ser bem interpretado, seja interpretado como um livro de louvor. Nós pensamos nas desgraças e não pensamos no aspecto do casamento. Nós pensamos em tanta coisa no livro do Apocalipse e não nos apercebemos que é um livro que nos chama ao louvor. Porque o teste final, sendo acerca da nossa fidelidade, é acerca do nosso louvor. Nós somos atestados como filhos de Deus, adorando. Porque Jesus é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e o fim de toda a nossa devoção. Foi um ano, queridos irmãos, para terminarmos esta série de mensagens, palavras oficiais. Não sei se viram as cerimónias dos Jogos Olímpicos, há sempre uma pregação no início e no fim, não é? E também a pregação final do Jogo Olímpico, que foi. Deixa-me dizer, eu sei que há algumas, eu não vou pedir que se manifestem, mas eu sei que há algumas, ou melhor, eu não sei, eu quero esperar que alguns de vocês tenham lido a Bíblia pela primeira vez, graças a esta série de mensagens. É melhor não se manifestarem, porque eu quero viver enganado nesta esperança.
Porque a maior parte do que eu tenho ouvido é confissão de pecados. Não é? Eu fiquei ali, eu fiquei acolá. Mas sabem que uma das coisas que esteve no meu coração, do Filipe e no Mark, que já estava distante, mas tratámos disto juntos, era de facto fazermos uma série do início do Gênesis ao Apocalipse que servisse de encorajamento para pessoas que nunca tinham lido a Bíblia do início ao fim. E se íamos ler a Bíblia do início ao fim, tínhamos de falar na importância do saber ouvir. Porque a escuta tem um papel sempre fundamental na nossa relação com Deus. Também por isso enfatizámos várias vezes, e eu sei que há pessoas a fazer isso, enfatizámos que a Bíblia não só fosse lida, mas que fosse lida em voz alta. E eu sei que há pessoas que têm estado a fazer isto, porque tenho ouvido alguns testemunhos. Portanto, há muita coisa, permitam-me dizer assim, que a mim e ao pastor Filipe me deixam cheios de alegria no final desta série de mensagens. E nós gostaríamos que, se tu não terminaste a leitura da Bíblia, tu não desistisses dessa leitura da Bíblia. Eu não vou terminar com tal. Tiveste 1 ano e não foste capaz. Não, eu gostava que tu compreendesses que aquilo que está em causa em saber ouvir é tu integrares a glória que é dada a Deus Filho para sempre. Não há palavras para exprimir isto. Por isso mesmo, olha aí o verso 22, tão simples, mas eu gostava que fosse o nosso fecho final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podes colocar aí o que o Espírito diz à igreja da Lapa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Passámos um ano a falar acerca de saber ouvir. É muito difícil saber ouvir, mas é possível. O Espírito guia-nos a isso. Pela frente virá agora a carta a Tiago, para aprendermos acerca de saber falar. E querem encorajar a igreja, quer assumir, mas querem encorajar a igreja. Depois de 1 ano a aprendermos acerca de saber ouvir, que é uma prática que eu gostaria que as pessoas à tua volta pudessem dizer que tu sabes fazer, que tu sabes ouvir, não só a palavra de Deus, mas que tu sabes ouvir as pessoas à tua volta, agora vem aí um caminho igualmente exigente, saber falar. Que o Senhor ajude a Igreja da Lapa. De cada vez que nós terminamos uma pequena série de mensagens, seja maior ou mais curta, nós agradecemos a Deus pela Igreja que continuamos a ser. Os irmãos estavam cá em setembro de 2023, curiosamente continuam cá em agosto de 2024. Nós temos caminho para fazer. A nossa resposta não se salda com um teste que eu agora vou distribuir aos irmãos para ver se passam, mas salda-se através do nosso louvor, da nossa adoração. Quero convidar a Igreja a poder exprimir isto através do seu louvor, da sua adoração. Deus Pai, as últimas páginas da Bíblia terminam com uma linguagem de amantes. Um noivo e uma noiva ansiosos pelo encontro. Ó Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, ela é perfeita. Ela é ousada de uma maneira santa, inteira, completa. Obrigado porque Tu não és um Deus que nos chama a uma vida que não busca pelas coisas boas. Obrigado porque Tu és um Deus que não nos chama a uma vida que despreza aquilo que tem valor. Obrigado, Senhor, porque nós fomos criados para participar da glória que o Teu Filho recebe, através daquilo que Ele proporcionou ao morrer e ressuscitar, Senhor. Ó Senhor, obrigado porque Tu nos podes chamar de filhos por causa de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Teu plano para nós não é um plano de morte, não é um plano de destruição. Senhor, há momentos difíceis da nossa correção em que parece que nós vamos ser destruídos, mas Tu corriges e disciplinas aqueles que amas para que no final o resultado seja nós termos mais de Ti e nós estarmos feitos uma parte da glória que Jesus recebe. Ó Senhor, obrigado por este tempo de estudo da Bíblia no modo panorâmico do Gênesis ao Apocalipse. Senhor, obrigado. Senhor, eu agradeço por esta igreja, agradeço pela Igreja da Lapa. Senhor, agradeço por cada pessoa que aqui está, que tem dado passos de fé, que tem acreditado que a mediocridade não é a solução para a sua vida. Senhor, não são poucos, não são poucas as pessoas que nos têm encorajado.
Eu, como pastor, e o pastor Felipe, oramos também pelo pastor Mark lá nos Estados Unidos. Ó Senhor, a nossa vida tem sido fortalecida pela fé das pessoas nesta Igreja da Lapa. Que a fé que aqui é demonstrada nunca seja uma razão para nos considerarmos autossuficientes. E Tu sabes que nós somos capazes dessa mediocridade, Senhor. Livra-nos disso, faz-nos investidos em falar de Ti a cada vez a mais pessoas, a termos a nossa cabeça no Evangelho para que mais possam conhecer Jesus. Recebam também por isso a graça do Senhor nesta hora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre. Amém.